De volta ao Identidade Geral, desde muito cedo, ela aprendeu a amar e respeitar a cultura árabe. Filha de sírios, ela estudou no Oriente Médio e hoje atua como consultora de assuntos internacionais. Eu converso agora com ela, que já faz parte da equipe do Jornal da Novo Tempo, a Suad Nasser. Suad, até que enfim você comigo, aqui no Jornalismo da Novo Tempo. Graças a Deus. Seja muito bem-vinda, parabéns, Dia Internacional da Mulher. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Suad, vamos começar o seguinte. Você cursou árabe na Universidade de Damasco, no Oriente Médio. Por que seu pai não quis que você fizesse faculdade aqui no Brasil? Eu sou filha de árabes, né? E todo árabe quer que a sua filha tenha uma boutique ou uma lojinha. É mesmo? E você não estava muito nesse espírito? Eu nasci em Caçapava e sempre me criei e estudei aqui, então o espírito era da indústria da defesa naquela época, né? Que estava crescendo. Eu queria muito trabalhar, sempre tive um espírito muito independente. E ele não queria que eu trabalhasse. Aí eu fui procurar emprego, assim, meio que escondido. O primeiro lugar que eu fui foi na Embraer. Uma semana depois eu estava trabalhando lá já. Porque eu tinha o inglês na época já. E lá pelos idos 79, 80, era muito interessante que as pessoas tivessem idioma. E poucas pessoas tinham idiomas, Não era né? tão comum quanto hoje. Não era comum. Você nasceu no Brasil. Nasci no Brasil. E aí foi estudar em Damasco. Como foi essa experiência de conhecer a terra do seu pai? Foi fascinante, né? Porque, no fundo, é a minha também, né? Claro. Geneticamente, trago todas as informações. E toda a cultura que você aprendeu em casa, você viu realmente aplicada num país, né? Vi. Eu só fui estudar lá porque estudar árabe no Brasil não teria o mesmo resultado que eu queria ir tão rápido para poder voltar para a Embraer e utilizar o árabe na venda dos aviões, né? Que era o meu intuito. Por isso que eu saí, deixei a Embraer. Agora, você trabalhou na ONU. Trabalhei. Mas só que é muito interessante como você começou a trabalhar na ONU. Você viu um anúncio de emprego num jornal, nem sabia direito o que estava acontecendo ali e foi contratada pela ONU. Me conta essa história. Foi assim, eu trabalhei na Embraer 10 anos e logo quis ir para outros lados. Acabei indo para a Marinha Mercante e acabei trabalhando com exportação. Essa era a área que eu dominava na época. Todo final de semana, não existia internet ainda, né? Eu comprava os jornais e olhava para ver novas oportunidades. Apesar de eu já estar empregada, eu morava em São Paulo e falava, deixa eu ver se tem alguma coisa melhor. E tinha um anúnciozinho desse tamaninho dizendo, procura-se secretária trilingüe, que tenha no mínimo o espanhol e o inglês, terceiro idioma opcional. E aí eu falei, vou ver o que é isso. Era em São Paulo também, mandei meu currículo, era numa agência de empregos. Quando eu perguntei para que empresa era, me disseram que era confidencial. Aí eu fiz todo o processo confidencial. Teve o primeiro exame, que era em português, o segundo em espanhol, o terceiro em inglês, todos confidenciais. Aí eu passei em primeiro lugar, continuava confidencial, até a hora que eu fui assinar o contrato. E eu dizia, mas é uma loucura, como é que eu estou indo assinar um negócio sendo que é confidencial? Falou, só lá que nós podemos chegar e dizer o que é. Mas antes de assinar, eles contaram, né? Aí contaram que era a Agência Nacional de Energia Atômica e que um quartel-general que se instalaria num laboratório em Limeira, aqui no Brasil, que daí seriam coordenados 18 países na área de ensaios não destrutivos. Eu aceitei na hora. Parece meio surreal. E você, no processo seletivo, passou em primeiro lugar, passei né? Passei em primeiro lugar, passei. Parabéns. Também foi uma surpresa. E depois desse trabalho na ONU, você foi para Tocantins? Foi. Porque quando você trabalha na ONU, você passa a ser conhecido não só no PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que fica em Brasília, como no Itamaraty também, que eles também conhecem todo mundo que trabalha nessa área, né? Então, você fica assim como que disponível para ser indicado para grandes causas ou causas que alguém está precisando de um profissional diferenciado. E eu conheci uma pessoa que trabalhava no Itamaraty que estava ajudando o governador do estado do Tocantins. E aí ele me indicou para o governador do estado do Tocantins, o governador me ligou na época, eu até levei um susto, falei, o que será, né? Falou, eu queria muito que a senhora viesse até aqui, conhecer o estado, porque eu preciso de uma pessoa para trabalhar na Universidade do Tocantins. E era estadual na época. E se chamava Unitins. E aí eu fui para lá conhecer, fiquei 15 dias, acabei aceitando o desafio. Realmente era um desafio, era o começo do estado do Tocantins, aí acabei indo para lá. E você teve um papel importante, inclusive, no desenvolvimento dessa universidade. Foi.
federal do Tocantins aí, que depois se tornou, né? Ela era estadual, depois se tornou uma fundação. Só que na Constituição de 88, a Constituição fechou que não seriam mais construídas universidades federais no Brasil. Só que o Tocantins ficou sem universidade federal, porque ele tinha sido criado em 88. Então, todos os estados tinham, ele não. E aí eu comecei a negociar. Eu era chefe de gabinete, depois de um mês eu me tornei pró-reitora de planejamento e gestão, fui acumulando cargos. Depois eu acabei até respondendo como reitora, porque caiu o reitor e eu fiquei pró-tempore. E nessa época eu acabei negociando com o governo federal e eles acabaram cedendo a construção da Universidade Federal. E eu acabei atuando nessa área também, construindo a Federal. Que legal. Detalhes da sua história que eu não conhecia ainda, Suad. Muito legal. Para quem, assim como eu, vê muito você conversando com o Hélio no Jornal da Novo Tempo, praticamente todas as semanas você está aqui, como é para você esse momento da história que a gente está vivendo, onde o Estado Islâmico tem sido tão forte, a gente tem visto notícias tão tristes vindo lá da Síria, e você sendo filha de um sírio, você é síria no seu coração, morou lá, você faz o olho sírio, sempre está presente, faz parte da sua identidade, faz parte da sua cultura. Como é para você ver essas notícias, sentir o que o teu povo está sentindo lá no Oriente Médio? Eu digo para você que existem duas pessoas, é a mesma pessoa, mas são dois segmentos. Quando eu escuto a notícia que aquelas crianças estão sofrendo, que afundou mais um barco, que houve um bombardeio. Eu tenho família lá ainda, minha família está lá no meio do fogo cruzado. Nossa, meu coração se parte, mas ele literalmente, ele se parte. Mas na hora de eu fazer uma análise, eu tenho que levar em consideração história, geografia, geopolítica. Aí entra em ação a parte profissional e neutra. Eu tenho que levar em consideração que pouca gente é inocente numa guerra. Só a população mais inocente mesmo. A que mais sofre, inclusive. A que mais sofre, exatamente. Porque tem dedo de todo mundo, tem o querer de vários países, tem interesse de grandes potências. Na realidade, a guerra ali é entre duas superpotências que estão disputando alguma coisa a mais ali que vai gerar dinheiro. É o capitalismo imperando. Aí entra a minha parte mais fria de análise. Mas quando vem o impacto da notícia e a imagem, choca muito. Muito, muito mesmo. Eu sou filha de 2 sírios, né? A sua mãe também é síria? Sim. Ah, os dois são sírios. Os 2 vieram para o Brasil. Os 2 vieram. E aí... Minha mãe foi para a Argentina, meu pai ficou viúvo, foi para a Argentina visitar um familiar, conheceu minha mãe e se casou com ela. Deixa eu juntar 2 coisas aqui. Junte. A sua experiência de ter trabalhado na ONU e a sua identidade síria. Você não acha que a ONU poderia fazer alguma coisa para intervir e para tentar melhorar um pouco essa situação que o mundo enfrenta? O Oriente Médio sofre, mas o mundo enfrenta. Eu acredito na maior boa vontade da ONU, acredito na boa vontade das pessoas que trabalham na ONU, mas eu acredito que há interesses maiores aqui nesse mundo e que às vezes a ONU tem que se calar perante o poder maior de uma grande potência ou de um interesse maior de um grupo de países. A ONU faz o que ela pode, mas com certeza ela sofre interferência de gente bem maior. E nesse caso eu até entendo. Desde que a ONU é ONU, até antes disso, ela não consegue manipular da maneira que ela quer. O que ela consegue mais é fazer ações humanitárias, promover uma conversação, uma trégua, mas de repente ela não consegue mais ter essa força que ela tinha antes, não. Tem que ser tudo remodelado. Eu digo isso porque existe o sofrimento imediato, essas famílias que estão em sofrimento hoje, a gente acompanha as notícias, mas existe um efeito prolongado aí no decorrer da história que isso está causando. Então a gente tem famílias saindo da sua terra natal, indo para outros países, a gente tem famílias se dissipando, então a gente tem mãe e pai indo para um caminho, crianças sendo separadas e vão ter que ser criadas sozinhas, sem a interferência familiar, sem a cultura que elas estavam acostumadas até determinada idade. Eu acredito que daqui a alguns anos, 20 anos, 30 anos, a gente vai colher consequências dessas atividades que estão acontecendo no Oriente Médio hoje. Você não concorda?
Eu tenho certeza disso, é o que eu penso também. E eu acho que o nosso futuro não vai ser muito bonito, não. Principalmente porque o mundo acabou investindo naquela região, tanto na África quanto na Ásia, para retirar de lá matéria-prima para poder crescer. E acabou tirando. Aquela região do mundo acolheu muitos países colonizadores que ficaram ali por um grande tempo. Hoje, quando a população necessita, por uma questão de desespero e de sobrevivência, de ajuda, a comunidade internacional está virando as costas para essa população. Automaticamente, essas crianças vão ser criadas em guetos, porque não vão ser criados junto com a população desses países que são preconceituosos, são mais bairristas, nacionalistas, né? Estão se fechando, inclusive. Elas têm uma religião diferente, vão ser segregadas por isso também. Então, você vai ter aí uma geração ou duas de crianças segregadas que vão criar uma própria identidade e essa identidade vai acabar se isolando também, automaticamente criando um novo conceito de ser. E essa população que não atendeu a essa necessidade dessa população em guerra agora vai sofrer muito por isso, porque uma hora vai precisar deles. E eles estão sendo muito manipulados, estão sofrendo muito, estão passando por tudo que você possa imaginar. Fome, sede, frio, desrespeito sexual, desrespeito humano, está passando por tudo isso. Mas, meu Deus do céu, onde está a cabeça dessa população mundial que sabe retirar tudo deles, mas não sabe acolher nesse momento? E se você analisar bem profundo mesmo, você vai ver que ali naquela guerra, são 5 anos de guerra agora em março, né? Então, são simplesmente 2 nações brigando por um território que tem gás, vai passar o gasoduto ali embaixo, e por toda uma geopolítica de uma região que vai ser alterada. Eu te digo, daqui para frente não tem coisa muito boa, não, porque agora todo mundo também está, o pessoal da Europa, né? E as grandes potências estão tentando impor uma política de cotas para refugiados, só que, ao mesmo tempo, já tem países da Europa que estão tomando decisões próprias e não aceitando mais. A gente vai pagar um preço muito alto por isso, muito alto. É uma pena. É uma pena. Suade, eu queria agradecer muito a sua presença. Você é uma querida, sempre participa com a gente aqui. Você já faz parte da família do Departamento de Jornalismo. A Suade estava no primeiro especial que o Departamento de Jornalismo fez e, a partir daí, a gente nunca mais abandonou a Suade. Muito obrigado pela sua participação sempre. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar com vocês. Eu tenho certeza que a gente presta um serviço para a sociedade que é muito necessário e a gente coloca a realidade. Eu lamento muito se a realidade não é tão bonita assim. Mas é sempre um prazer estar com vocês. Tá bom. A Suade não só participa de todos os programas aqui do Jornalismo do Novo Tempo, como assiste a todos os programas também, comenta as entrevistas de identidade quando me encontra. Muito obrigado. Obrigada e mais uma vez, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Wagner. Obrigada por tudo, viu? A gente vai fazer mais uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente recebe a professora e escritora Sônia Rigoli, nesse programa todo especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Não sai daí, a gente volta já.